Fala galera, tudo bem? Com vocês aqui, professor César. E agora eu vou começar um assunto novo com vocês, chamado eletrostática. Bom, o próprio nome está dizendo, né? Eletrostática. Elétron, eletricidade. Estática, repouso. O que a gente vai trabalhar agora na eletrostática são essas cargas elétricas em repouso, ok? Muito bem. Todo corpo, toda matéria é constituída por átomos. E os átomos possuem pequenas partículas chamadas prótons, elétrons e nêutrons. Os prótons a gente adota o sinal positivo, o elétron negativo. Vocês já viram em eletrodinâmica que a carga elementar, que é a menor partícula, né? Ela vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Se for um próton, mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Se for um elétron, menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Bom, gente, então, vamos lá. O que eu vou apresentar para vocês agora nessa introdução sobre eletrostática são os processos de eletrização. Tá aqui, ó. São os processos de eletrização. 3 são os processos: contato, atrito e indução eletrostática, tá? Então, quando eu falo processos de eletrização, é um jeito que a gente pode eletrizar um outro corpo. Como um corpo pode eletrizar o outro corpo? Contato, é simples. Enfia o dedão na tomada, você vai receber, né? Essa eletricidade vai sentir, vai tomar um choque. Bom, o que eu estou te mostrando aqui para a gente começar esse estudo dos processos de eletrização. Então, eu estou te mostrando um corpo aqui, não importa qual tipo de eletrização, estou te mostrando um corpo aqui onde tem 3 sinais de menos e 3 sinais de mais. 3 prótons e 3 elétrons. Então, o que a gente percebe? Que quando você tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, a gente vai falar que esse corpo está neutro, ok? Ele está descarregado. Não é que ele não tem carga, ele tem, só que em números iguais. Então, ele fica neutro, ok? Agora, vocês sabem que quem manda na situação são os elétrons, né? Porque o próton ele não sai do núcleo atômico. O elétron, sim, ele está girando lá numa velocidade altíssima na eletrosfera. Ele pode se soltar daquele corpo. Então tá. Por que eu estou te falando isso? Só para a gente entender o que é um corpo neutro, o que é um corpo carregado positivamente e o que é um corpo carregado negativamente. Vamos lá. Tá aqui um corpo neutro, mesmas quantidades. Se por acaso um elétron saísse daqui, esse corpo ia ficar carregado como? 3 mais e 2 menos. Então o que acontece com esse corpo? Ele está com falta de elétrons. Faltou um elétron, ele está com falta de elétrons. Então a gente vai falar que esse corpo está carregado positivamente. Tem mais próton do que elétron. E se fosse ao contrário? Vou voltar com esse aqui e vou tirar agora um próton. Tá aí. O que aconteceu com esse corpo? Esse corpo agora está com excesso de elétrons. Tem mais elétrons do que prótons. Portanto, a gente vai dizer que esse corpo está carregado negativamente. Tá? Agora sim, vamos começar os processos de eletrização pelo contato. Então agora eu vou te mostrar. Vamos supor que eu vou apagar os sinais aqui e vou colocar valores de cargas, tá? Por exemplo, eu tenho uma esfera aqui e outra aqui. Vamos supor que essas esferas sejam iguais, tá? Mesmo tamanho, bonitinha e tal. Essa aqui vai estar carregada, por exemplo, com mais 8 coulombs de carga. Essa aqui tenha menos 4 coulombs. Sabe o que vai acontecer? Quando a gente relar esses corpos, essas cargas elétricas, elas entendem
que aqueles dois corpos, quando estão ligados, passam a ser um corpo só. Então eu vou juntar as duas, ó. Eu fiz o contato, eu relei uma na outra. Então o que vai acontecer com o balanceamento? Nós tínhamos 8 positivo, 4 negativo, vai sobrar quanto? Vai sobrar 4 positivo. Então, ó, quando a gente juntar, o balanceamento se dá com 4 positivo. E aí, quando eu separar essas cargas, o que vai acontecer com elas? Vou fazer menorzinho aqui, tá, gente, para caber. O que vai acontecer depois se eu separo? Quando a gente separar, essas cargas elétricas automaticamente se distribuem em mesmo número. Se eu tenho dois corpos, aquilo que era o resultado do balanceamento ali dos dois, isso será dividido em 2. Se eu tivesse 3 cargas, ia dividir em 3. Então o que vai acontecer aqui? Eu vou ficar com 2 positivo nesse e 2 positivo nesse. Então você nota que eu fiz? Cada uma tinha a sua carga. Coloquei em contato. Contato, elas se misturam, as cargas se misturam porque elas entendem que aquilo é um corpo só. Ok, estão tudo ali perambulando. Aí eu separo. Quando eu separo, elas são inteligentes. Vai metade para cada. Ok? Eletrização por contato, então, se dá quando a gente faz o contato entre um corpo e outro, acaba transferindo. Lembrando vocês que quem entra ou sai sempre é o elétron, tá? Quem manda na situação. Muito bem, vamos passar para o próximo. Vamos falar agora da eletrização por atrito. Eletrização por atrito, vamos lá. Esse tipo de eletrização... mas um detalhe, deixa eu voltar rápido, desculpe. Na eletrização por contato, depois de fazer todo esse processo, você nota que finalmente elas vão ficar com a mesma intensidade e mesmo sinal. Sinais iguais, hein? Mais 2, tá? Importante. Agora estou na eletrização por atrito. Bom, o próprio nome está dizendo. O que eu vou fazer? Atritar. Esfregar. Você já viu aquela experiência que o pessoal chega, pica papelzinho, um pedacinho pequeno de papel, deixa em cima da mesa, pega uma caneta, raspa, atrita na cabeça e aproxima do papelzinho, o papelzinho sobe e gruda na caneta? Essa é uma eletrização por atrito. A gente transferiu cargas de um corpo para o outro quando atritou. Por isso que mulheres, na hora de pentear o cabelo, é bom usar pente de madeira. A madeira é um isolante elétrico. Senão, se você usar um pente de outro material que não seja isolante elétrico, pode causar a quebra dos cabelos, né? Dos fios dos cabelos e tal. Você às vezes no frio, você está com uma blusa de manga comprida, de lã, então conforme você se mexe, fica atritando com o seu corpo. Aí você vai e rela na lataria de um carro, vai abrir a porta do carro, você sente um choquinho, faz até um barulhinho, um estalinho. É eletrostática isso, pessoal. Atritou, quando você atrita, vou te mostrar o que acontece. Você está vendo que eu estou aqui com um bastão e um pedaço de pano? Os dois são neutros. A eletrização por atrito vai ocorrer quando os dois corpos são neutros. Não era o que acontecia no contato. Neutro. 1, 2, 3 mais, 1, 2, 3 menos. Neutro. Mesmas quantidades. 1, 2 mais, 1, 2 menos. Neutro. Um e o outro estão neutros. Quando eu pegar e começar a tritar, sabe o que pode acontecer? Deixa eu ver aqui. A melhor maneira para te mostrar. Esse menos, eu estou atritando. Esse elétron ele pode muito bem pular durante esse atrito, pulou para cá. Saiu daquele e veio para esse. Puxa vida, olha o que aconteceu. Eu estou com falta de elétrons aqui. Eu não posso falar excesso de prótons, tá, gente? Quem manda é o elétron. Eu estou com falta de elétrons. Então, esse corpo ficou carregado como? Positivamente.
E esse, caramba, ganhou um elétron, ele vai ficar carregado como então? Negativamente, concorda? Ah, então o que eu consigo analisar com isso? Que enquanto o contato me dava sinais iguais, o atrito me dá sinais opostos. Um fica carregado positivamente, o outro negativamente, tá bom? Fechou. Contato, atrito. Contato quando rela, atrita quando atrita. E a indução eletrostática, como ocorre? Ela vai ocorrer sem precisar relar, não precisa ter contato, não precisa atritar, basta chegar perto. Basta chegar perto. Hoje em dia é difícil acontecer isso, né? Porque temos controle remoto, mas, por exemplo, acabou a pilha do controle remoto, você quer desligar a TV, você vai lá no botão, desliga, quando você passa seu braço perto da tela, os pelinhos do braço arrepiam. Ah, você nem relou e nem atritou, só passou perto. Chamamos isso de indução eletrostática. Olha como isso ocorre. Eu tenho aqui, vamos olhar só os dois desenhos de cima. Eu tenho um corpo neutro, 2 mais, 2 menos. Aí eu venho aqui, ó, e aproximo um corpo carregado positivamente. Quando eu fizer isso, bom, você sabe que temos as leis da eletrostática que diz o seguinte: sinais opostos se atraem, sinais iguais se repelem. Então o que vai acontecer? Quando eu aproximar um bastão carregado positivamente, esses mais do bastão vão fazer o quê com os mais desse corpo? Ah, vão expulsar eles para cá, porque eles querem se repelir, querem ficar o mais longe possível. E o que vai acontecer com os menos desse corpo neutro? Ah, eles vão bandear tudo para cá, por causa da atração. Tá? Então quer dizer que eles vão se ajeitar ali dentro. Tava tudo lá misturado, se ajeitou. Todos os menos foram por atração para o lado daquele corpo carregado positivamente. E todos os mais querem repelir, foram para longe, para o outro lado da bolinha. Feito isso, na sequência, olha o que a gente vai fazer. Eu vou ligar essa esfera, vou fazer terra. Vou ligar na terra, através de um fio. Vou relar um fio na bolinha e um fio na terra. Sabe o que vai acontecer? Esses mais vão querer vir embora? Não, porque o mais não faz isso. O mais não anda. Quem anda é o menos. Quem dita é o elétron. Quando eu fiz isso, sabe o que vai acontecer? Vão subir, ó, os menos da Terra. Vão ser atraídos para cá. Eles vão sair daqui da Terra e andar pelo fio 2. Se eu tenho 2 mais aqui, vão subir 2 menos. Quando a gente fez isso, o que aconteceu? Aquele eu não mexi com ele, ele continua positivo. E esse aqui vai ficar carregado como? Ele vai ficar carregado negativamente, porque se eu tinha 2 prótons, vão subir 2 elétrons que vão ficar aqui do ladinho dele, matou os dois, ó, tum e tum. Então você nota que aí esse corpo passa a ficar carregado como? Negativamente, enquanto aquele outro vai continuar como sempre positivo, não mexemos nele. Tá, gente? Então, um balanço final disso. O contato sempre nos dá, a eletrização por contato vai nos dar sinais iguais, no fim das contas. A eletrização por atrito vai nos dar sinais contrários, cargas contrárias. E a indução eletrostática vai te dar também cargas contrárias, tá? Bom, pessoal, aqui foi uma pequena introdução sobre o assunto eletrostática, falando com vocês sobre processos de eletrização, tá? Continuem comigo porque vamos começar agora esse assunto chamado eletrostática. Próxima aula vamos falar de força elétrica, tá bom? Então, continuem comigo. Valeu!